Bom dia, meus alunos do segundo ano dos cursos de Administração e Edificações. Sejam bem-vindos. Esta é a aula do dia 18 de janeiro, terça-feira. Nesta continuação da segunda etapa, nós vamos falar sobre a termoquímica. A termoquímica é uma parte da fisicoquímica, tá, gente? Que vai estudar, que vai tratar do calor envolvido nas reações químicas. Então, esse é o capítulo 5. Vamos direto lá no nosso cronograma. Vou compartilhar com vocês, tá? Vamos direto lá no nosso cronograma. E aqui no nosso cronograma, como a gente sempre faz, né? Iniciamos a nossa aula fazendo passando a vista, os olhos, né? Passando os olhos pelo cronograma. Então, 18 de janeiro é a aula de retorno do recesso de final de ano, das férias escolares, não é isso? Tá? Então, nós estamos retornando às nossas aulas. Muito bem. Esse capítulo 5, a termoquímica, ele vai ser desenvolvido em 4 semanas. Dia 18, dia 25, dia 1º de fevereiro e dia 8 de fevereiro. Eu vou fazer uma pequena alteração nessa aula de hoje, dia 18, eu vou abordar os assuntos do dia 18, que já estão previstos, e uma parte dos temas, dos assuntos da termoquímica do dia 25. Então, entalpia padrão, equações termoquímicas, diagramas de energia, tudo isso a gente vai ver hoje, tá? Isso a gente vai ver hoje. Isso aqui, ó. Entalpia, padrão, equações termoquímicas e diagramas de energia. Os fatores... e vamos ver também... vamos ver isso tudo aqui. E os fatores que afetam, que influem na variação de entalpia de uma reação. Na verdade, hoje, nós vamos abordar esses assuntos todos aqui. Vamos abordar isso tudo aqui, ok? Por que eu estou fazendo essa mudança? Porque eu quero deixar mais tempo para a gente resolver exercícios. Então, nós vamos ter mais tempo nas próximas aulas para resolver exercícios preparatórios para o questionário. O questionário vai ser aberto no dia 8 de fevereiro. E é um questionário relativamente valorizado, né? Vale um pouco mais da metade da etapa, né? Vale 18 pontos. O anterior valeu 17, esse aqui vai valer 18 pontos, né? Para um total de 35, né? Ok? Então, vamos lá. Eu fiz aqui um resumo, tá? Mas temos também o livro do Feltri, né? Eu já recomendei a vocês para baixar o livro do Feltri, volume 2, Química Feltri, volume 2, né? Tá? Mas o que é a termoquímica? A termoquímica, ela é uma parte, é um setor específico da fisicoquímica, tá? E, basicamente, a termoquímica, ela estuda as quantidades de calor que vão ser liberadas ou absorvidas durante as reações químicas, tá? Mas por que acontece isso? Porque toda vez que ocorre alguma transformação na matéria, não precisa ser reação química não, tá, gente? Pode ser também
transformação física, o que a gente aprendeu no primeiro ano com o nome de fenômeno físico. Qualquer transformação da matéria, qualquer, tá? Seja fenômeno físico, seja reação química, qualquer transformação da matéria, sempre vai estar envolvida uma troca de energia. Sempre vai estar envolvida, né, uma certa quantidade de energia. E essa energia envolvida nas transformações, ela tem fluxo, ou ela é de dentro do sistema para fora. Olha aqui o exemplo, está aqui, o primeiro exemplo. Vocês vão lembrar também que sistema em ciências é um termo que significa qualquer parte do universo que esteja sendo estudada cientificamente. Então, qualquer porção do universo que esteja sendo estudado cientificamente, a gente chama de sistema. Uma célula é um sistema. Qual que é o meio ambiente, o ambiente da célula? Tudo que está em torno da célula. O sistema solar é um sistema em estudo. Na astronomia, na astrologia, não estou falando de astrologia, não, negócio como é que chama lá, de zodíaco, não, né? Nada disso, né? Eu estou falando de astronomia. Astronomia é uma ciência ligada à física, né? Que estuda os corpos celestes. Então, o sistema solar, quando ele é estudado, o Sol e os planetas, por exemplo, é um sistema em estudo. Uma reação química, uma simples reação química, é um sistema em estudo. Se você tem lá no laboratório, um recipiente, lá, um Becker, todo mundo conhece um copo de Becker de laboratório. Se você provoca uma reação ali, naquele Becker, entre um ácido e uma base, aquele conjunto ali é um sistema químico, é uma reação química. Pois bem, então, como eu estava dizendo há pouco, qualquer transformação da matéria envolve troca de energia, olha aqui, ó, troca de energia entre o sistema, que é a reação química, é o nosso caso, né? Nós estamos dando são reações químicas, e o ambiente. Ambiente aqui não tem esse significado ecológico, não. Ambiente é tudo aquilo que envolve o sistema. Pode ser um sistema, uma célula, pode ser um recipiente lá no laboratório, pode, tá? Então, o ambiente aqui é tudo aquilo que envolve o sistema. No caso da reação química lá que a gente faz no laboratório, é o ar que circunda, aquele recipiente, né? Ok? Então, quais são os tipos de energia que podem estar envolvidas numa reação química? São várias. A gente pode ter energia mecânica, tá? Quando a gasolina é queimada no motor de um carro, tá? A principal função da gasolina é o quê? A principal função da gasolina é fornecer energia mecânica, né? Tanto é que quando a gasolina queima no motor do carro, o motor gera energia mecânica que vai movimentar as rodas. Mas junto da energia mecânica, vai ser produzido também um outro tipo de energia, que é o calor. A palavra é calor, tá? Então, o motor de um carro, ele aquece, ele esquenta. Outro exemplo, uma vela. Quando a gente usa uma vela, qual é o principal objetivo de queimar a parafina da vela? É produzir luz. A vela, o importante dela é que ela produz luz. Só que além da luz que ela produz também o quê? Calor. É só encostar o dedo lá na chama da vela que você vai ver que está produzindo calor, né? É quente, né? Ok? Por exemplo, quando a gente vai fazer aquele churrasquinho de fim de semana, né? Agora não está dando não, porque a carne está muito cara, né?
não está dando para fazer churrasquinho, não. Mas quando você vai fazer um churrasquinho, o que a gente faz? Pega o carvão, carvão é basicamente carbono, né? E queima o carvão. Qual é o objetivo da queima do carvão? É a obtenção de calor. O calor é que vai assar a carne, né? Então, o resultado da queima do carvão, que é o gás carbônico, o carvão reage com o oxigênio, se transforma em gás carbônico, que é perdido para a atmosfera. A gente despreza, né, o gás carbônico, ele vai para a atmosfera, e o importante da queima do carvão é o calor produzido. Então, essa introdução eu estou fazendo para dizer o quê? Que a forma de energia mais comum nas reações químicas não é a única, mas é a mais comum, é o calor, tá? Então, na termoquímica, o que a gente faz é estudar as quantidades de calor que vão estar envolvidas, né, essas quantidades de calor, nas reações químicas. Existem outras formas de energia? Claro, energia, uma reação química pode produzir energia elétrica, sabia disso? Pode. Como é que vocês acham que funciona a bateria do celular, a bateria do automóvel, né? É por meio de uma transformação química que produz eletricidade, é isso mesmo, tá? Lá dentro da bateria do celular ocorre uma reação química, uma só não, algumas reações químicas que produzem eletricidade. Mas vocês podem observar que quando o telefone funciona muito tempo, gera calor também. Então, qual a conclusão dessa introdução que eu fiz aqui? Nas transformações em geral, e particularmente nas reações químicas, sempre vai estar envolvida uma certa quantidade de calor. Então, quando a reação ocorre, tá? Aquele sistema químico, ocorrem duas coisas. Ocorre uma troca de calor com o ambiente. Como que ocorre isso? Que troca de calor é essa? Olha só isso que eu pus aqui. Ó. Eu pus aqui dois casos. Eu tenho o primeiro caso, em que a reação química desprende calor. Olha essa setinha vermelhinha aqui. A reação química libera calor para fora, de dentro para fora, tá? Do sistema para o ambiente. Tá? Esse é um tipo de fluxo de calor. Então, é o caso mais comum, tá, gente? Esse primeiro caso aqui é o caso mais comum. Porque desde que o homem, o ser humano, aprendeu a usar o fogo, né, lá na pré-história, o objetivo do uso do fogo lá pelos aqueles homens da pré-história lá, o que era? Produção de calor para se aquecerem, para cozinhar os alimentos, né, para a caça lá, os alimentos deles, e para produzir luz. Então, esse caso aqui é o caso mais comum, que é aquele em que a reação química, esse primeiro caso aqui, ó, ela libera, ela produz calor. O calor, o fluxo de calor, a troca de calor é de dentro para fora, libera calor. Mas também existe uma segunda situação, que é essa de baixo aqui, ó, em que a reação química, o sistema químico, absorve calor. Tá? Então, quando absorve calor, o fluxo de energia de fora, do meio ambiente para dentro. Olha o sentido da seta que eu pus aqui, a seta vermelhinha aqui, ó. É de fora para dentro. Então, esse caso aqui é o caso menos comum, tá? Os casos mais importantes, os casos mais comuns, são esses, os casos que envolvem a liberação de calor, que é o que nos interessa. A gente não quer produzir energia, tá? Na queima da gasolina, na queima do carvão, na queima do gás natural. Vocês estão percebendo que
as reações de combustão são as reações mais importantes, né? Para a humanidade, para a obtenção de energia, né? É claro que hoje em dia, já há algum tempo, e para o futuro vai ter que ser assim, a gente vai ter que aumentar, a gente que eu falo, a humanidade, né? Os países, a produção de energia que não seja por queima de combustíveis, né? Gasolina, óleo diesel. A gente vai ter que produzir energia eólica dos ventos, né? No Nordeste já tem bastante, em vários países do mundo, né? Em vários países do mundo. Energia eólica, hoje em dia tem aquelas células de combustível, né? As células movidas a hidrogênio. Nós não temos alternativa do que substituir as reações de combustão, que são esse primeiro caso aqui, né? Isso no futuro aí, nas próximas décadas, né? Tá? Mas, por enquanto, as reações mais importantes para a humanidade são essas aqui, em que ocorre a liberação de energia, de calor para o ambiente. Tá? Aqui, vamos ver um exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo de baixo aqui, ó. A queima do carvão. Aquilo que eu falei lá do churrasquinho, lá, né? Carvão é basicamente carbono, né? Sólido, tá? Quando o carvão reage com o oxigênio do ar, produz gás carbônico, esse aí é desprezado, a gente não utiliza o CO2, e o que se utiliza na queima do carvão é o calor, né? Existem várias usinas no mundo que usam o carvão para produzir calor. Na China tem muito, né? Na China, na Rússia. E esse calor é usado, esse aqui, ó, da queima do carvão, isso é em grande escala, né? Escala industrial, né? Esse calor é usado para aquecer a água, e essa água aquecida, o vapor da água aquecida, move turbinas de geração de energia elétrica, né? Então tem muitos países aí que a geração de energia elétrica depende da queima do carvão, porque o calor produzido na queima vai movimentar as turbinas que vão produzir, né? O calor aquece a água se transforma em vapor, e aquele vapor em alta velocidade movimenta as turbinas, né? As turbinas da usina lá geradora de energia elétrica. Ok, gente? É uma geração de energia elétrica a partir da queima do carvão poluente, né? Porque produz gás carbônico, que é um gás de efeito estufa, né, gente? Todo mundo sabe disso, né? Então, essa reação aqui, essa aqui da queima do carvão, é esse primeiro exemplo aqui, ó, esse, em que o calor sai do sistema para fora, produz energia, produz calor. Já existe um outro tipo, aqui um outro exemplo, ó, a decomposição térmica do carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é esse aqui, ó, CaCO3 sólido, esse S aqui é de sólido, tá? Na crosta terrestre, o carbonato de cálcio ocorre principalmente na forma de uma rocha chamada calcário. O pessoal da edificações aí estuda o calcário, né? É um dos materiais de construção mais comuns, né? Tem o calcário calcítico, que é o carbonato de cálcio, tem o dolomítico, né? Que é cálcio e magnésio aqui, né? Tá? É o calcário, é uma rocha muito comum, né? Então, essa reação aqui que está mostrada nessa equação aqui, é uma reação em que o carbonato de cálcio absorve calor. Está vendo que no primeiro exemplo ali em cima, o calor estava escrito do lado dos produtos da equação, né? Aqui eu escrevi do lado dos reagentes, porque o carbonato de cálcio, ele absorve calor, mas aí alguém vai perguntar, da onde que vem esse calor? Do aquecimento, tá? Esse carbonato de cálcio, para ele se decompor, aqui, ó, decomposição térmica. Para ele se decompor, é necessário fornecer energia para ele numa temperatura próxima de 1000 graus. Próxima de 1000 graus, tá?
Eu não sei se vocês fizeram no ano passado, no primeiro ano, uma experiência. Fizeram que eu falo remota, né? O seu professor lá do laboratório fez lá essa decomposição. Que normalmente, quando a aula é presencial, a gente faz isso, tá? Pega um pouco de carbonato de cálcio, coloca num recipiente apropriado, chama cadinho, leva num forno a 1000 graus. Então, o forno a 1000 graus fornece calor para o carbonato de cálcio. Isso aqui é uma reação industrial também, tá? Por quê? Essa decomposição aqui, na indústria, produz esse material aqui, ó, CaO. Olha aqui, ó. CaO. É conhecido na indústria da construção civil como cal. Essa cal que a gente compra lá na loja de material de construção. Aquela cal lá, branquinha lá. Então, aqui em Minas Gerais tem uma região do sudoeste do estado, lá na região de Pains, região de Arcos, Pains, né? Como é que chama? Aquelas cidades ali do sudoeste mineiro, Itapecerica, em que lá tem várias indústrias de decomposição do calcário, do carbonato de cálcio, né? Lá em Arcos a gente tem uma escola lá, né? Do IFMG. O IFMG tem um campus lá, o campus Arcos. Eu participei da implantação daquele campus lá, na época eu trabalhava lá na reitoria. Muito bem. Então, esse caso aqui, em que o calor é fornecido de fora para dentro. Ok, gente? Tá? Dessa maneira, então, a gente pode classificar as reações químicas com base nesse calor, nesse fluxo de calor. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui no filtro, tá? Aqui, ó. Aqui um exemplo aqui, ó. Vamos aumentar isso aqui. Vamos aumentar aqui, ó. Vamos aumentar aqui, ó. Aqui, ó. Olha esse quadro aqui que interessante, ó. Esse quadro. Reações químicas que liberam energia. Queima do carvão. Olha lá, aquilo que eu falei, ó. A queima da vela, que produz luz, mas também produz calor. A reação química em uma pilha, essa pilha ou bateria de celular, produz energia elétrica? Produz, mas também produz calor. Aí esse outro exemplo aqui, ó, a gasolina, a queima da gasolina, tá? A queima da gasolina produz energia mecânica para movimentar o carro, mas também produz calor. Olha aqui o que ele fala aqui, que interessante, ó. O calor, olha lá, é a forma mais comum de energia que acompanha as reações químicas. Por isso que a gente estuda a termoquímica. Agora, no quadrinho aqui, ó, olha aquelas reações que absorvem energia. Olha lá, a gente tem que aquecer os alimentos, não tem que fornecer energia para o alimento. Ele absorve Você vai cozinhar uma carne na panela de pressão, ou vai cozinhar o feijão na panela de pressão. Você tem que esquentar a panela de pressão. Né? Aqui outro exemplo importante, ó, a fotossíntese. A fotossíntese é um fenômeno, tá, que ocorre nos vegetais, em que ocorre uma absorção de energia na forma de luz. Tá? Então, há uma série de exemplos de reações que ocorrem liberando calor e outras que ocorrem absorvendo calor. Ok, gente? Então, a gente pode. Olha aqui o que ele fala aqui, ó. Aquilo lá que a gente falou. Termoquímica é o estudo das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante as reações químicas. É esse estudo que nós vamos fazer agora. Né? Vamos ver se tem mais coisa aqui para baixo. Aqui, ó. Vou voltar lá no meu rabisco lá. Então, gente, nós vamos agora classificar as reações químicas de acordo com esse fluxo de calor, de acordo com o calor envolvido.
Vejam bem, gente, nós não vamos nos preocupar aqui com energia mecânica, com energia elétrica, com energia luminosa, não vamos preocupar com nenhum desses tipos de energia. Eles aparecem nas reações químicas? Claro, tá? Só que o que nos interessa agora é a energia térmica, a energia calorífica, é o calor. E calor é um tipo de energia, né, gente? O calor é, é um tipo de energia. Todo mundo sabe que energia, o conceito de energia é tudo aquilo capaz de realizar trabalho na matéria, é capaz de causar sensações, provocar movimento. Então, a gente tem vários tipos de energia. Energia elétrica, a gente tem energia luminosa. Agora, a gente tem também energia calorífica, que na física é chamado de infravermelho. Né? Todo mundo já ouviu falar no infravermelho. Infravermelho é um tipo de energia que corresponde ao calor. Todo mundo sabe que existem, hoje tem aquelas lentes, câmeras, com infravermelho. O que a lente de infravermelho detecta? Detecta o calor emitido pelo corpo, né? Você está à noite lá, a gente tem muito filme assim hoje, né? Naqueles, na televisão lá, naqueles, o pessoal vai lá filmar um bicho à noite lá no Net Geo, naquele canal Net Geo, National Geographic, né? Aí eles filmam lá os bichos à noite lá, detectam só pelo calor do corpo lá do animal lá, né? O leão lá no meio da savana, lá, não sei o quê, né? Então, o calor na física é chamado de infravermelho, né? É um tipo de energia que a gente não enxerga, mas a gente percebe, a gente sente o calor, né? E a gente consegue medir o calor, é claro que a gente mede o calor, né? Tanto é que as pessoas confundem calor com temperatura. Calor é um tipo de energia, é uma energia equivalente ao infravermelho, né? Temperatura é outra coisa. Temperatura é uma escala, tá, gente? Temperatura é uma escala utilizada na ciência, química, física, biologia, né? Onde for, né? Ciências atmosféricas, né? Tá? Na meteorologia, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. O grau de agitação das moléculas é medido pela temperatura. A temperatura nada mais é do que uma escala, que a gente conhece bem, né? Quais são as principais escalas de temperatura? Grau Celsius, né? Que é muito usada, né? Nos Estados Unidos usa muito a Fahrenheit. E em ciências, em física, em química, a temperatura mais utilizada, vocês conhecem, é a temperatura Kelvin, a chamada temperatura absoluta, né? E o que são, então, as escalas de temperatura? São usadas para medir o grau de agitação das moléculas. Tá? Não é para medir calor, não. Calor é energia. Tá? Então, vamos classificar as nossas reações quanto à troca de calor. Olha lá, quanto ao calor envolvido. A gente tem as chamadas reações exotérmicas, aquele primeiro caso que eu falei lá em cima, né? Aquele primeiro caso, são aquelas que ocorrem aqui, ó, liberando, produzindo calor. As reações exotérmicas são as mais comuns e são as mais importantes, né? Para nós, para a sociedade, para o ser humano, né? Porque são aquelas que produzem energia. Queima do carvão, queima da gasolina, queima do óleo diesel, do etanol, né, que é esse álcool combustível nosso. Então, as reações exotérmicas, elas são as mais importantes. Esse termo aqui, exo, existe uma palavra, por exemplo, êxodo. O que é o êxodo rural, por exemplo? O êxodo, no Brasil, isso aconteceu muito nas décadas aí passadas, né? O êxodo rural, êxodo rural, é a saída do homem do campo. O pessoal que não estava
conseguindo sobreviver lá no sertão, lá não sei o quê, né? O cara vai para a cidade, então ele sai do campo. Então, exo significa saída. Então, o que é uma reação exotérmica? É aquela em que a energia, o calor, sai do sistema, é de dentro para fora, libera energia. E são as mais importantes, né? A queima da gasolina, eu pus uma equação aqui embaixo, ó. Eu representei a gasolina aqui como essa substância aqui, ó, C8H18. Isso aqui é uma substância chamada octano, que tem 8 carbonos na molécula. A gasolina, gente, não é só C8H18, não é só octano, mas é o principal componente da gasolina, tá, gente? Isso aqui é uma simplificação da fórmula da gasolina. A gasolina, na verdade, é uma mistura, ok? Então, a queima do octano da gasolina aqui, ó, a equação balanceada. Aqui eu já balanceei, né? 1 mol de octano reagindo com 25 meios, 12,5 mol de oxigênio, produzindo 8 mol de gás carbônico e 9 mol de água e produzindo calor também, né? Tá? E aquelas que absorvem calor, são chamadas de endotérmicas. Esse caso aqui, ó, esse caso aqui do carbonato de cálcio, ó, essa é uma reação endotérmica. Esse outro aqui de cima, ó, a queima do carvão, é uma reação exotérmica. Exo, libera, joga para fora. A endo não, a endo absorve calor. O calor, o fluxo, é de fora para dentro. Então, o que são as endotérmicas? São aquelas que ocorrem absorvendo calor. O fluxo é do ambiente para dentro do sistema. É o caso aqui da fotossíntese. Tá? Eu pus calor aqui, mas é energia também, né? Luz, né? A fotossíntese é quando o vegetal, ele tem que ter clorofila, né? Clorofilado, ele sequestra, ele retém CO2 da atmosfera. As florestas fazem isso, né? As plantas fazem isso, né? Elas sequestram a palavra hoje. Depois vocês põem aí no Google, doutor Google, um termo muito usado hoje é sequestro de carbono. As plantas, elas sequestram o gás carbônico, o CO2 da atmosfera, e produzem glicose, né? Essa é uma reação endotérmica. Endo é um termo que significa para dentro. Alguém já deve, não sei se alguém já tomou uma injeção endovenosa. Você toma a injeção na veia, né? A medicação é colocada na veia, né? Existe um exame chamado endoscopia, em que é introduzido uma cânula, um tubo pela garganta, que vai lá no estômago do paciente, lá da pessoa que está sendo examinada, né, pelo médico, para olhar o estômago, geralmente para ver se tem gastrite, essas coisas, né? Tá? Esse exame se chama endoscopia. É um tubo que leva uma fibra óptica, né? E o médico vê em tempo real, vai lá dentro da goela do sujeito, lá, né? Vai lá no estômago do cara, né? Eu já fiz, né? Já fiz umas 2 vezes, né? Aí fica aquele trem fazendo cosquinha lá dentro da barriga, né? Tá certo. Então, endo é de fora para dentro. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui no feltro, vou voltar lá no feltro. Então, aí surge agora a seguinte pergunta. Como que se mede, de que maneira se mede o calor liberado ou o calor absorvido durante uma reação química? Bom, aqui, ó, eu pus aqui em destaque, ó, aquilo que eu já falei antes. Calor, quantidade de calor, não significa que seja a mesma coisa de temperatura. Temperatura é diferente de calor. Temperatura é uma escala usada para medir o grau de agitação molecular. Tudo bem? Quantidade de calor é um tipo específico de energia, que é o infravermelho, né? Tá? Quais são os equipamentos usados
para medir o calor? Esses equipamentos são chamados de calorímetros. Eles são denominados de calorímetros aqui, ó. Aqui tem uma figura boa aqui no fiel, quer ver? Deixa eu ver. Ah, aqui eles aqui, ó. Ah, os calorímetros aqui, ó. Tá? Inclusive no laboratório dá para fazer um calorímetro caseiro. Dá para fazer um calorímetro caseiro, usando garrafa térmica, essas garrafas de café, né? Tá? Dá para a gente fazer uma reação química dentro da garrafa térmica, dá para furar a tampa, a gente fura a tampa da garrafa térmica, né? Da garrafa de café, tá? Coloca ali um termômetro de laboratório, aquele termômetro que vai de menos 20 até 100 graus, 150 graus Celsius, né? Dá para fazer um calorímetro no laboratório, um calorímetro caseiro, vamos chamar assim, né? A gente faz lá no laboratório usando materiais comuns, né? Garrafa térmica, e dá para fazer uma reação. Não é qualquer tipo de reação que se mede nesse calorímetro de garrafa térmica, não, tá? Mas um dos calorímetros mais comuns é esse que tem essa figura aqui, ó. Olha lá. É o calorímetro de água, tá? De água. Isso aqui é só curiosidade, tá, gente? Não vou cobrar isso aqui de ninguém, não, no questionário, é só curiosidade. E também existe o calorímetro chamado bomba calorimétrica. A bomba calorimétrica é usada para medir o calor envolvido na combustão das substâncias. Por quê? Eu estou mencionando isso porque as reações de combustão são as reações mais comuns, né? E são as mais importantes. Então, aí em laboratório se usa essa bomba calorimétrica, né? Depois é só colocar lá no Dr. Google lá para ver, né? Calorímetros, bomba calorimétrica. Deixa eu ver se tem uma outra aqui também. Deixa eu ver se tem aqui. Peraí. Aqui, ó. Tá lá. Olha os exemplos aqui, ó. Uma garrafa térmica. Isso aqui é uma garrafa térmica. Foi feito um furo aqui na tampa. Olha lá. Foi feito um furo aqui na tampa, aqui do lado esquerdo. Aqui, né? Essa figura do lado esquerdo, ó. Né? Foi feito um furo, introduzido um termômetro de laboratório. Aqui dentro a gente provoca uma reação, geralmente é uma reação em solução aquosa, entre duas soluções aquosas, né? A ácido e base, por exemplo, ácido e base, né? Tá? Então, esse aqui é um calorímetro que a gente usa em materiais comuns. Já essa outra figura aqui mostra uma bomba calorimétrica. Tá? Aí, a energia, o calor liberado nas reações de combustão. Ok? Tá? Isso é só aqui, a figura aqui no Feld está mais detalhada, né? Como que funciona a bomba calorimétrica. Isso eu não vou, como eu já disse, não vou cobrar isso de ninguém, não, tá, gente? Não vou, é só uma curiosidade, não vou. Aqui que interessante, ó. Bom, vamos continuar lá e a gente volta. Então, quais são... Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Quais são as unidades de medida de calor? No Sistema Internacional de Unidades, como calor é uma forma de energia, tá? No Sistema Internacional, a unidade é o Joule. Vocês já estudaram isso lá na física, se eu não estou enganado, né? Tá? Então, qual que é a unidade de trabalho? Trabalho e energia são duas faces da mesma moeda, vamos falar assim, né? Então, a unidade de medida de calor no sistema internacional é o Joule. Mas também existe uma outra unidade, tá? Existe uma outra unidade. A definição de Joule, você sabe, né? É a quantidade de energia necessária para mover força vezes distância, né? Newton vezes metro, não é isso? Né? Um negócio assim, né? Existe uma outra unidade de energia, que é a caloria. A caloria não é do sistema internacional, tá? É a quantidade de calor necessária para aquecer, eu não escrevi aqui não, tá? É a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama
1 grama de água de 1 grau Celsius. Então, se você pegar 1 grama de água e aumentar a temperatura daquele 1 grama de água de 1 grau Celsius, essa quantidade de calor, ela representa 1 caloria. Bom, qual que é a relação? Isso aqui nós temos que saber também nos exercícios, tá, que a gente vai fazer. Qual que é a relação caloria-joule? 1 caloria é igual a 4,18 joules. Aqui é 4,186, não sei o quê. Cheio de casa aqui à direita. Aqui. Tem livro que arredonda 4,2, tá? 4,2 aqui. Ok? Fica atento. O normal é 4,18 joules. Só que as reações químicas que acontecem no nosso dia a dia, inclusive no nosso corpo, né? Todo mundo sabe, a gente não come os alimentos, e esses alimentos eles não são queimados nas células, né? Para produzir calor para o nosso corpo, né? Para possibilitar o metabolismo do nosso corpo. Pois bem, essas reações que ocorrem, a queima do carvão, a queima da gasolina, elas ocorrem numa quantidade de calor tal que é na ordem de milhares de calorias. Então, ao invés da gente usar a caloria, a gente usa a quilocaloria. Quilocaloria. Então, 1 quilo, todo mundo sabe que quilo significa 1000, né? Esse K aqui, ó. Que K significa 1000. Então, 1 quilocaloria são 1000 calorias. Assim como também a gente usa muito quilojoule. 1 quilojoule corresponde a 1000 joules. E a relação entre esses dois aqui, ó, quilocaloria e quilojoule, é de 1 quilocaloria, são 4,18 quilojoules, né? Ok, gente? Então, essa relação aqui, ó, 1 quilocaloria, 1000 calorias, 1 quilojoule, 1000 joules, 1 quilocaloria, 4,18 quilojoules, a gente vai ter que usar na resolução dos exercícios, tá? Que a gente já vai fazer na próxima aula. Eu escrevi aqui, ó, alimentação e obesidade, pra gente, agora é só um comentário, tá, gente? Só um comentário. Aqui, olha, tá aqui no livro, aqui, ó. A gente não fala em alimentos calóricos, alguns mais calóricos, pão, macarrão, né? Manteiga, esse azeite de temperar saladinha lá, azeite é altamente calórico. O que significa ser altamente calórico? Que ele, quando metabolizado no nosso corpo, produz muita energia. Agora, por que as pessoas engordam pelo excesso de alimentação? Porque o nosso metabolismo, tá? A gente precisa, aqui está dizendo aqui, ó, um adulto, tá aqui, ó, precisa diariamente, o adulto, criança não, e velho também não, velho diminui também, né? Meu caso, esse é o meu caso, né? Dos velhos, né? Um adulto saudável, um jovem igual vocês aí, vocês precisam, em média, diariamente, de 2.500, 3.000 até muito, 2.500 quilocalorias. Para quê? Para manter a temperatura do corpo, para manter o nosso metabolismo, tá? Nós somos uma usina de energia, para isso que a gente come, né? A comida é para isso, né? Para formar os músculos, né? As proteínas, né? E os carboidratos são para quê? Para produzir energia, para que a gente mantenha a temperatura do corpo e consiga ter força, né? Para se movimentar, não é isso? Agora, quando a pessoa ingere comida em excesso, come mais do que necessita em termos energéticos, aquele excesso de comida, ele não vai ser queimado, vai ser armazenado em forma de gordura. Então, por isso que as pessoas engordam. Tá? Por quê? Porque ingerem uma quantidade de alimento muito acima da sua necessidade energética e aquele excesso de alimento, tá? Vai ser armazenado nas células adiposas, né? Todo mundo sabe disso que eu estou falando, né? Nas células de gordura, né? Tá?
Isso, inclusive, é reflexo da nossa história, desde a época da pré-história. Não havia abundância de comida, né? Aquele povo que vivia só de caçar, de não sei o quê, de pegar comida, fruta no pé lá, isso lá, milhares de anos atrás, né? Então, o nosso organismo aprendeu a armazenar gordura. A gordura nada mais é do que uma poupança de energia. Você está guardando energia para queimar depois, né? Só que hoje em dia todo mundo come, né? Macarrão, biscoito, esses, né? Tá? Ok, gente? Então aqui tem uma tabela, hein? Por isso que a gente fala que esse alimento aqui é muito calórico. Aquele sorvete é muito calórico. Quem está fazendo regime tem isso, né? Aí o cara não come. O cara não come. A pessoa diminui a quantidade de alimentos calóricos, que são aqueles que vão gerar muita energia. Aqui, essa tabelinha aqui interessante. Tá? A minha filha trabalha com isso, ela é nutricionista. As principais coisas que ela trabalha é passando dieta para os pacientes dela. Né? Olha aqui, ó, manteiga, olha aqui, ó, manteiga. Só interessante aqui, ó. Manteiga. 7,2 quilocalorias para cada grama, não é quilograma, não, grama. Tá? Ingerir 1 grama de manteiga, você está ingerindo alimentos suficientes para fornecer 7,2 quilocalorias. Olha o chocolate, ó, chocolate 5, praticamente 5,2. Tá? O queijo, o arroz, 3. Cadê o pão? Aqui o pão. O pão é 2, o pão não é tanto, não. Né? Agora o tomate aqui embaixo, ó, tadinho dele. Você come tomate, quase que você não ingere alimento, ele quase não fornece energia. A laranja, o leite, tá vendo aí a tabela de energia dos alimentos? Tá? Aqui faltou o azeite, aqui não tem. Sabe quanto que é o azeite? Esse azeite de oliva, né, que a gente compra aí, né, lá no EPA, no supermercado, é 9. É tipo óleo de amendoim aqui, ó, é 9, é altamente. Por isso, quem está fazendo regime não pode comer muito azeite, não. Tem que colocar só um risquinho, um fiozinho de azeite lá na saladinha, né? Tá? Muito bem. Muito bem. Vamos passar para frente. Passar para frente, tarará. Aqui tem uma... Tá? Isso aqui para nós não importa. Tá, aqui. Só que antes daqui, só lá no meu rascunho lá. Muito bem. Entalpia. Aí agora, gente, nós vamos passar. Então, todo mundo já entendeu o que é a termoquímica, né? É o estudo, repetindo, das quantidades de calor, quantidades de calor envolvidas nas reações químicas, seja liberando exotérmica, seja absorvendo endotérmica, tá? Repetindo mais uma vez, as exotérmicas são as mais comuns, inclusive para a nossa própria sobrevivência, né? A gente ingere alimento, os carboidratos, eles são queimados nas células e geram energia, né? Liberam energia para a manutenção da temperatura do nosso corpo, não é verdade? E os combustíveis, né? Se a gente for falar, nós vamos ter uma aula, a última aula lá do dia 8 de fevereiro, a última aula desse capítulo, nós vamos falar sobre combustíveis. E no questionário, vai ter lá pelo menos umas 3 questões sobre combustíveis, né? Tá? Que é algo de muito interesse, né, para nós todos, né? Bom, então agora vamos passar mesmo para a parte quantitativa. Vamos passar para os cálculos, né? No estudo da termoquímica, os químicos e os fisicoquímicos estabeleceram uma grandeza chamada entalpia. Tá? Entalpia é sinônimo de calor. E ela é representada, todos os livros, todos os autores representam pela letra H. H aqui vem do inglês, tá? Calor do inglês é heat, né? A palavra calor do inglês começa com H, né?
Põe lá no tradutor do Google, lá, calor, passa do português para o inglês, a palavra do inglês é heat, que começa com H. O que é a entalpia ou calor? É o conteúdo de calor presente no sistema químico. Então, toda substância, qualquer substância, tem uma certa quantidade de calor armazenada. É uma espécie de energia potencial. Por exemplo, uma substância qualquer. Essa substância, ela é formada por átomos, não é isso? E esses átomos, eles vão estar... Água, por exemplo, a água, H2O. A água, a molécula de água, ela tem duas ligações covalentes simples, OH, né? E a molécula da água, ela armazena uma energia, que a gente chama de energia química, devido a essas ligações. E quando uma molécula liga na outra, isso é possível também. Nós temos átomos ligados dentro da molécula, tá? E também nós temos molécula ligada com outra molécula, que são as chamadas, lembra lá do primeiro ano, as chamadas forças intermoleculares, né? Então, essas ligações entre átomos, entre íons, que é a ligação iônica, entre moléculas, elas fazem com que as substâncias tenham uma certa energia interna, uma energia armazenada, uma energia química armazenada. Aí, a pergunta é possível medir essa energia armazenada nas substâncias? Não. O que a gente mede, sabe o que é? É a variação, olha aqui embaixo agora, o que é, na prática, o que se mede aqui, ó, o que se mede é a variação do conteúdo de calor. Como assim? Quando uma reação química ocorre, todo mundo sabe que reação química, eu tenho a fase inicial, são chamados reagentes, são os reagentes, né? E tem a etapa final, que são chamados produtos. Vamos voltar lá em cima, lá, aqui no exemplo aqui, ó. Aqui, no exemplo da fotossíntese. A gente tem aqui na fotossíntese o quê? Gás carbônico, carbono ligado a 2 oxigênios. Né? Então, essa substância tem uma energia química armazenada. A água também tem uma energia química armazenada. Aí, quando essas substâncias se transformam em glicose e oxigênio, essas substâncias aqui, dos produtos, também terão uma energia química armazenada. Agora, o interessante, sabe o que é? Que o conteúdo energético dos produtos não é igual, olha só o que eu falei, não é igual ao conteúdo energético dos reagentes. Então, existe uma diferença de conteúdo energético dos reagentes para o conteúdo energético dos produtos. Então, essa diferença do conteúdo energético é que é medida. O que se mede não é o conteúdo energético sozinho aqui dos reagentes, nem o conteúdo energético sozinho dos produtos. O que se mede é a diferença de um caso para o outro, do final para o inicial. Tá? Então, o que se mede na prática, aqui, ó, na prática, o que se mede é aqui, ó, assinalei aqui, eu sublinhei aqui, ó, é a variação do conteúdo de calor entre o final e o inicial. Todo mundo sabe, na física, você vai fazer lá delta distância, distância final menos a inicial. Delta energia final menos a inicial. A energia que nós estamos estudando agora aqui é uma específica, é o conteúdo de calor, chamado de entalpia. Tá? Então, na prática, o que se mede é o ΔH, que é a entalpia final, sempre, tá? Sempre, menos a entalpia inicial. Ou seja, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. É isso
que se estuda na termoquímica, é o ΔH. Esse ΔH leva o nome de quê? Leva o nome de variação de entalpia. É isso que a gente vai trabalhar, tá? É a variação de entalpia, é o ΔH. O que é o ΔH? É a medida da quantidade de calor liberada ou absorvida, que está no liberada, porque é quantidade, a quantidade, ou absorvida por uma reação química. E essa medida ela é feita sempre numa dada pressão e numa dada temperatura. A pressão é 1 atm, tá? Os valores medidos em laboratório são para 1 atm de pressão e na temperatura 25 graus Celsius. É o padrão de medida. 1 atm, eu vou mostrar isso mais à frente, e 25 graus Celsius. Ok? Esse ΔH, chamado de variação de entalpia, também é chamado de calor de reação. Então, nós vamos ver isso nos exercícios da próxima aula. Toda vez que falar em calor de reação, nada mais é do que a variação de entalpia. É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Vamos ver aqui no livro do Fiel se tem alguma coisa interessante aqui. Ó. Entalpia. Olha lá. É aquilo que eu escrevi lá, tá? Aqui que interessante. Ó. Aqui ele faz uma comparação. Aqui ele faz uma comparação entre a energia liberada na queda d'água. Olha lá. Tá? Ele tem dois quadrinhos aqui. Do lado esquerdo, ele não é uma reação química. Não é uma reação química. O autor aí fez um gráfico mostrando a energia perdida, liberada numa queda d'água. Vamos entender esse gráfico aqui, da esquerda. Na abscissa está lá o caminho da água, tá? Opa, aqui, caminho da água, e na ordenada está lá a energia potencial, ok? Então, o que é por exemplo, uma usina hidrelétrica? Por exemplo, Furnas, a usina de Furnas, a usina de Três Marias. No município de Ouro Preto, a gente tem usina pequena, né? Lá no Salto, lá no Salto, é um distrito de Ouro Preto, né? Se tiver alguém do Salto aí, um abraço para você, né? Tá? Lá no Salto tem uma usina, uma pequena usina. Para todo lado tem usinas, né? Aquela Candonga, que até não está mais operando, aquela usina para baixo de Ponte Nova ali, né? Porque aquele derramamento aquela barragem da Samarco, né? Que afetou o Rio das Velhas. O Rio das Velhas não, o Rio Doce, a bacia do Rio Doce, pegou o Rio Piranga, né? E caiu lá aí inundou lá a usina de Candonga. Mas tudo bem. Como é que funciona uma usina hidroelétrica? A água tem uma certa altura na represa, na barragem, é assim? Tá? A barragem é feita, a barragem de concreto é feita para reter a água, criar uma coluna d'água. Essa coluna d'água, ela tem massa. Se ela tem massa, ela tem energia potencial. Todo mundo lembra da física, né? Energia potencial é mgh. Massa, aceleração da gravidade, g vezes altura. mgh. Então, aquela massa de água lá na represa, ela tem uma energia inicial. Quando essa água é vertida, passa pela turbina, tá? Ela vai cair, vai perder energia, ela perde energia potencial e ela se movimenta, né? Passa a ter energia cinética, ela perde energia potencial, vai caindo, tem energia cinética, essa energia potencial se transforma em energia cinética, que movimenta a turbina, que por sua vez movimenta um gerador de energia o quê? Elétrica. Então, quando a água lá da usina hidroelétrica, ela sai dessa posição de energia inicial
e vem para essa posição aqui, ó, de energia final, ela perde energia, ela perde energia. Ela perde qual energia? Potencial. Desse ponto mais alto para esse ponto mais baixo. É assim que funciona a energia, a usina hidrelétrica. Então, o fluxo de energia aqui é de dentro para fora. Então, aqui é um processo de exoenergia. Agora, olha que interessante, compara o gráfico da energia potencial com o gráfico aqui da entalpia, A entalpia inicial dos reagentes, está aqui, ó, representada aqui, tá? Quais são, nós estamos representando aqui a queima do carvão, é uma reação exo. Então, essas substâncias aqui, ó, CO2 mais O2, possuem uma entalpia inicial. Quando essas substâncias queimam, quando o oxigênio queima o carvão, olha lá, ocorre uma perda de energia quando transforma em CO2. Então, aí a energia é liberada, está vendo aqui, ó, a seta mostrando a energia saindo do sistema, e essa perda de energia aqui, o que está aqui com essa seta vermelha, representa o ΔH, representa a variação de entalpia. É aquilo que a gente chama de calor de reação. Tá? Ok? Então, esse outro gráfico aqui mostra o funcionamento das bombas d'água, compara com as reações endotérmicas. Olha que interessante, ó. Muita gente tem isso em casa, né? A caixa aqui no prédio, aqui em BH, né? O prédio tem uma caixa d'água embaixo, grande, tá? Uma caixa d'água grande e a água fica armazenada lá. E lá fica uma bomba, lá tem uma bomba d'água lá embaixo, lá na garagem, lá onde tem a caixa d'água lá embaixo. Quando a caixa lá de cima do teto esvazia até um determinado nível, a bomba aciona, funciona e joga a água para cima. Então, olha aqui o exemplo bacana. Ó. Você tem a caixa d'água aqui, ó, estou fazendo desse gráfico aqui do lado esquerdo. A energia potencial aqui é baixa, é pequena, né? Porque a altura aqui, ó, a altura é pequena. Quando a bomba funciona, ela funciona com energia elétrica. Né? Ela é ligada na rede, ela funciona com energia. Aí a rede elétrica de energia fornece energia para a bomba, movimenta a bomba que joga a água lá em cima na caixa d'água. Aí a energia potencial, que era menor, aumenta. Vai passar por esse nível aqui. Então, esse processo aqui, olha o fluxo de energia aqui, o vermelhinho aqui, ó, é de fora para dentro. É um processo endo, tá? Ocorre um ganho de energia. No exemplo anterior, ocorre uma perda de energia. Olha aqui esse exemplo da direita. Mesma coisa. Essa reação aqui, ó, a reação de oxidação do nitrogênio. Isso aqui é uma reação, tá, de oxidação do nitrogênio. Essa reação ocorre na atmosfera também, tá? Eu tenho uma energia inicial, mais baixa, tá vendo aqui? Mais baixa. Aí, ocorre uma absorção de energia, a reação, aqui, ó. A reação, ela absorve calor do sistema, do meio ambiente para dentro do sistema. Aí o conteúdo energético aumenta aqui, o vermelhinho, ó, a variação de entalpia é para mais, tá? É para cima, é para mais, ó. Tá? Aí a entalpia final vai ser maior do que a entalpia inicial. Então essa reação é uma reação endo. Aqui, ó, ocorre um ganho de energia para mais, aqui, tá vendo aqui? Opa, para mais, ó. No anterior, na exo, é para menos, olha lá, para menos. Ó. Eu tinha esse conteúdo energético e esse conteúdo energético diminui para menos, tá vendo? Tá? Aí, então, olha lá no nosso... Vamos fazer um estudo algébrico, do ΔH.
Vamos começar pelas exotérmicas. O que acontece nas exo? Liberação de calor. Ou seja, o conteúdo, a entalpia final, é menor do que a inicial. Por quê? É exo, perde calor. Se perde, o final é menor do que a inicial. Então, HP menor do que HR. HR é inicial. Olha lá. Aqui o sistema, perdendo calor. Exo. Aí, qual é a expressão algébrica? ΔH é HP menos HR. Uai, se o ΔH é final menos inicial, olha lá, final menos inicial, e se o final é menor, olha lá, o final é menor do que o inicial, é claro que o sinal algébrico desse valor aqui vai ser negativo, tá? Então, toda vez que você fizer um exercício, tiver lá uma reação, qualquer lá, A mais B dando C mais D, ΔH igual a menos tanto quilocalorias. Aquele sinal negativo vai indicar que aquela reação é uma reação exotérmica. Então, toda vez que no exercício aparecer um ΔH com um sinal negativo, imediatamente dá para associar que essa reação é uma reação o quê? Reação exotérmica. Vamos lá, aqui, vamos fazer o gráfico. Ó. Aqui o gráfico. Ó. Olha lá. Tá? Aquele gráfico que nós vimos lá, olha lá, vamos voltar lá. Olha ele aqui, olha ele. Esse gráfico aqui, ó, do carvão aqui queimando, ó, é exatamente o mesmo gráfico. Tá? Aqui o autor, gente, ele chama de caminho da reação. Tá? É muito comum. O que é o caminho da reação? É o sentido da reação. Qual que é o sentido da reação? Aqui a seta, aqui, ó. Reagentes, pá, caiu, produto. Tá vendo? Tá? Tem muito autor que usa esse termo, caminho da reação. Eu não gosto muito, não. Não está errado, não, tá? Não está errado. Eu não gosto muito. Eu acho caminho, é um caminho lá no meio do mato, lá uma trilha, né? Assim, tá? Pode gerar alguma dúvida. Mas a palavra caminho aí tem esse significado. O sentido da reação. Reagentes se transformando em produtos. Ok? Ele usa tanto aqui embaixo também, ó, quanto aqui, ó. Olha lá, caminho da reação. Eu uso a palavra sentido. Sentido, aqui, ó. Estou usando aqui, ó. Sentido da reação. Então, o que é um diagrama de energia para uma reação exo? A gente coloca o sentido da reação na abscissa e a entalpia na ordenada. Vocês vão fazer vários exercícios, tá? Usando esses gráficos, tá? Vão fazer muitos exercícios assim. Qual é a característica da reação exo? A entalpia inicial é maior do que a entalpia final. Olha lá. Então, a reação ocorre assim, ó, reagentes perde energia, libera, transforma em produtos. Tá? Então, esse é o diagrama de energia típico. Toda vez que vocês encontrarem um diagrama desse, começa com entalpia maior. Pimba, cai para uma entalpia menor, no final, é um gráfico típico de reação exo. Agora, e para endo? É claro que para endo, o gráfico é o oposto, é o inverso. Qual é a característica da endo? Absorção de calor. Isso significa o quê? Se absorve calor, a entalpia final vai ser maior aqui, ó, do que a entalpia inicial. Então, se vai absorver aqui, ó, o esqueminha aqui, ó. Uma reação química endo recebe calor de fora para dentro. Então, o conteúdo energético aumenta. Então, a entalpia final é maior do que a entalpia inicial. Poxa, expressão algébrica, ΔH é final menos inicial. Se o final é maior do que o inicial, é claro que o sinal algébrico desse valor aqui de ΔH
Então, se você encontrar lá A mais B produzindo C mais D, ΔH igual a mais 100 quilocalorias. O sinal mais positivo indica, sem sombra de dúvida, que aquela reação é endotérmica. Aqui, vamos ver aqui embaixo. Pá, olha lá. Qual é o diagrama de energia típico para uma reação endo? É esse aqui. Conteúdo energético inicial menor, sobe bem. Conteúdo energético final maior, produtos. Por que isso acontece? Porque o calor vai ser absorvido de fora para dentro. E o sinal do ΔH, o sinal algébrico, vai ser positivo. Né? Ok, gente? Muito bem. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui no livro. Aqui. Olha aqui os exercícios. Tá vendo? Exotérmico, endotérmico. Tá aí. Tá. Tá? Nós vamos fazer um monte de exercício envolvendo... vou preparar esse exercício, vou fazer à mão, vou resolver vários exercícios e colocar lá na sala do Moodle. Vou fazer isso nos próximos dias, né? Afinal de contas, ainda estou de férias. Muito bem. Ah, não, isso aqui é para a próxima aula. Isso aqui é... Deixa eu ver. Vamos voltar lá. Bom, como é que eu represento o calor envolvido numa reação? A gente representa por meio das chamadas equações termoquímicas. Tá? Vocês estão lembrados lá do primeiro ano? O que era uma equação química? O que é uma equação química? Só química, não termoquímica. Você representa as fórmulas dos reagentes, as fórmulas dos produtos, não é isso? E faz o balanceamento, não é verdade? Nas equações termoquímicas, a gente faz tudo isso, ou seja, o que é uma equação termoquímica? Tem que ter as fórmulas das substâncias, claro, né? Tanto reagentes quanto produtos, as fórmulas químicas, né? O que mais? Tem que ter o balanceamento, é claro, tem que ter o balanceamento, é também chamado de acerto dos coeficientes, né? Tá? Tem que ter os estados físicos das substâncias, sólido, líquido, gás, vapor, se é solução aquosa, né? Tá? Tem que ter o valor do ΔH, geralmente, nem sempre, tá? Geralmente é por mol do produto formado. Vocês vão ver os exemplos. Ou até em relação a um mol do reagente consumido, tá? Depende de qual substância é a mais importante lá da reação. Se é um combustível, por exemplo, a gasolina, C8H18, o ΔH lá vai ser por mol de C8H18 consumido. Agora, se você quer saber se é em relação a um produto formado, então vai ser por mol de produto formado. Esses valores de ΔH, gente, eles já são medidos experimentalmente. Tá? Os diferentes centros de pesquisa, os laboratórios das universidades, os laboratórios das indústrias, tá? Já existem tabelas com os valores de ΔH para as mais diferentes reações. Esses valores já são conhecidos, eles são medidos na prática, eles são medidos experimentalmente, não é chute, não. Tá? E mais, aqui, ó, a equação termoquímica, além de ter a equação balanceada, os estados físicos, né? Tem que ter também quais são as condições de pressão e temperatura em que foi medido o ΔH. Normalmente, as condições padrão, no mundo inteiro, são 1 atm de pressão, 1 atmosfera, lembra lá do capítulo gases? 1 atmosfera de pressão e temperatura de 25 graus Celsius, tá? 298
grau Kelvin. Tá? 1 atm, 25 graus Celsius aqui. Essas condições que eu acabei de falar são chamadas de condições padrão. Padrão. Aqui um exemplo de uma equação termoquímica, ó, duas, vamos pôr logo duas aqui na tela. Aqui. Combustão do gás metano. O gás metano é o CH4. Olha lá. Tá? A combustão do gás metano, ó, 1 mol de metano, gás, reagindo com 2 mol de oxigênio, gás, produzindo 1 mol de gás carbônico, gás, né? E produzindo também 2 mol de água, gás, que aqui é em alta temperatura, né? Na queima do gás metano. Esse gás metano aqui, gente, é aquele gás natural, importante gás da matriz energética brasileira. Brasileira não, mundial. O maior produtor mundial de gás metano, de gás natural, é a Rússia. A Rússia fornece gás natural para a Europa quase toda, né? Os gasodutos saem lá do interior da Rússia e vão distribuir para a Europa inteira. Essa reação aí, ó, de queima do gás natural, desculpa, é uma das reações exotérmicas mais importantes, né, para a economia do mundo inteiro. Tá? O Brasil importa gás natural da Bolívia. O Brasil produz também, produz gás natural no Espírito Santo, na Bacia de Santos, na Amazônia, lá tem produção de gás também, mas a produção brasileira é pequena para a quantidade que a gente consome, né? Então, o Brasil importa gás natural da Bolívia. Tá? Os gasodutos passam ali pelo Mato Grosso, estado de São Paulo, aí distribui para Minas Gerais, estado do Rio, São Paulo, sul do Brasil. O Brasil é um importante comprador de gás, esse gás aqui, o CH4, da Bolívia. E aqui, ó, qual que é o ΔH? ΔH é menos, eu pus um menos bem destacado aqui, né? ΔH é igual a menos 890 kJ por mol de CH4. Que informação que a gente tem aqui? Que para cada 1 mol de CH4 queimado, vão ser liberadas, vão ser produzidos 890 kJ de energia, de calor. Tá? Esse menos aqui, lembra lá o que nós fizemos agora? Indica que essa reação é uma reação exotérmica. Agora, olha essa de baixo aqui, ó. Decomposição da água. 1 mol. Aqui não está escrito não, mas não precisa escrever não, tá, gente? Quando o coeficiente vermelhinho aqui for 1, tá vendo aqui 1? Tá? Esse 1 não precisa escrever não. Ele já fica subentendido. Então, ó, como é que a gente lê? Vamos ler o quimiquês aqui? Agora não é nem o quimiquês, é o termoquimiquês. 1 mol de água líquida sofrendo decomposição, produzindo 1 mol de hidrogênio gasoso e meio mol de oxigênio gasoso. Essa reação, para ela acontecer, tá vendo o sinal mais aqui? Significa que ela tem que receber energia de fora. A água só se decompõe se ela absorver energia de fora. Geralmente é energia elétrica. Geralmente é na forma de energia elétrica. Tá? Então, essa decomposição aqui, ela absorve energia. Então, ela é uma reação endo, de fora para dentro. Olha aqui o sinal mais, ó. Qual é o significado físico? Que 1 mol de água sofrendo decomposição absorve, aqui o mais, ó, 285 kJ. Isso para cada mol de água. Tá? E se fosse 2 aqui, ó? 2 mol de água, 2 mol de hidrogênio, tampo 2 aqui, ó, 1 mol de oxigênio, 2, 2, 1. Esse valor aqui também dobra. Quer dizer, então, que a gente vai usar conceito de estequiometria. Lembra da estequiometria lá na primeira etapa? Nós vamos usar conceito de estequiometria aqui? Vamos. Se a gente dobrar a quantidade de água aqui,
a quantidade de calor absorvido também dobra. Aqui em cima, ó, se eu pegar 2 mol de metano queimando, esse valor aqui dobra, vai liberar o dobro, 1.600, 1.780, vai ser o dobro. Aí já não vai ser mais por mol aqui, né? Se aqui for 2 aqui já não é mais por mol, vai ser para 2 mol. E o valor aqui de energia liberada, de calor liberado, vai dobrar. 1.780 quilojoules, tá? Todo mundo lembra lá da estequiometria? Aqui o carbono é 12, o hidrogênio é 1, vezes 4 com 12, 16 gramas. Se eu queimar 16 gramas de metano, libera aqui menos, ó, 890 quilojoules. Se a gente queimar 32 gramas, o dobro, a energia liberada vai ser o dobro aqui. Tá vendo aí? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, vamos representar essas duas reações aqui, ó. Vamos representar aqui, ó. Olha lá. Olha, vamos representar. Aquela primeira ali em cima, ali, ó, essa aqui, ó, a do metano, essa do metano aqui, ó, menos 890 quilojoules por mol. Aqui, ó, que legal. Conteúdo energético inicial, tá? Entalpia dos reagentes, a reação ocorre, o metano, na combustão dele, reage com oxigênio, se transforma em CO2 e água, tá? Vejam que o conteúdo energético diminui, cai, ou seja, o calor é liberado, eu não escrevi aqui não, né? O calor aqui, ele é liberado, eu não pus aquela setinha aqui vermelha, de dentro para fora. E como é que a gente representa? ΔH igual a menos 890 quilojoules por mol. Aqui a queda de energia, ó, estava aqui, veio para cá. E essa diferença, esse ΔH, libera, desprende. A água aqui, ó, o gráfico da água aqui, ó, o gráfico da água. Estão vendo que eu estou usando aqui sentido da reação? Eu não uso caminho da reação. Ok? Eu não uso caminho da reação. No caso da água, lá, a entalpia inicial dos reagentes R é menor, a água absorve energia, sofre decomposição, olha lá, H2 e O2. Esqueci de balancear aqui, ó. Tem que pôr um meio aqui, ó. Olha lá em cima, lá. Tem um meio aqui no oxigênio. Bobiei. Faltou o meio mol aqui, ó. O que significa isso mais aqui? Que é uma reação endo. A energia, o calor foi absorvido. Qual a quantidade? 285 quilojoules para cada mol de água decomposto aqui, ó. Para fechar, estou fechando a aula. Para a gente entender bem esse sinal positivo e o sinal negativo, vamos fazer uma analogia com uma conta bancária. Tá? Vamos fazer uma analogia com uma conta bancária. Falou em dinheiro, todo mundo entende, né? Falou em dinheiro, todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Principalmente nessas épocas de falta de dinheiro. Né? Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Conta número 1. Conta, aumentar aqui. Conta número 1. Essa. A conta número 1, eu tenho duas contas lá. A conta número 1 e a conta número 2. A primeira conta, lá no banco, Banco do Brasil, lá. O saldo inicial, aqui, ó, no gráfico, era R$1.000. Mil reais. Aí, a pessoa gastou esse dinheiro, usou para comprar alguma coisa, né? Para comprar lá um telefone celular, sei lá, não existe telefone de 700 mais, não. Mas vamos supor, ele tinha mil lá na conta. Aí gastou, olha lá, gastou 700. Aquela pessoa, então o dinheiro saiu da conta, de dentro para fora. Ele gastou R$700. E o saldo final passou para 300. Como é que eu calculo o ΔH? Na verdade, aqui é o ΔS, o delta saldo.
Sempre, delta, gente, é sempre final menos inicial. Saldo final menos saldo inicial. 300 menos 1.000. Então, delta S1 da conta número 1 é o quê? Menos 700. 300 menos 1.000. Então, dá menos 700. Ou seja, essa conta aqui é uma conta exo dinheiro. Saiu o dinheiro da conta. Essa aí não me interessa, não. Não quero saber disso aí, não. Agora, vamos ver a conta número 2. Olha lá. Conta número 2. A conta número 2, a pessoa lá tinha um saldo inicial lá de 500, olha lá, 500, saldo inicial, S inicial, 500, aí entrou dinheiro na conta. Foi feito um depósito de R$ 1.500. Aí entrou dinheiro na conta. Olha o fluxo do dinheiro, de fora para dentro. 1.500. Aí o saldo final passou para 2.000. Tinha 500, depositou 1.500, passou para 2.000. Como é que eu calculo o delta H? O delta S da conta número 2, olha lá, delta S2 aqui, ó, é o saldo final menos o saldo inicial. 2.000 menos 500 vai dar mais, então houve um acréscimo aqui, ó, de 500 para 2.000. Houve um acréscimo de R$ 1.500. Essa conta aí é uma conta endo, dinheiro. Entrou dinheiro de fora para dentro, foi feito um depósito. Essa aí me interessa, essa aí estou nessa, né? Vamos economizar dinheiro, né? Ok, gente? Então, basicamente é isso, tá? Sinal positivo, sinal algébrico, indica endo. Sinal negativo, indica exo. É o caso aqui, ó. Olha lá, positivo, endo, absorve calor, exo, libera calor. E esses conceitos nós vamos ter que ter na hora de resolver os exercícios, né? Deixa eu ver o que mais tem para frente aqui, vamos ver. Vamos falar nisso de uma vez? Vamos. É coisa, 5 minutinhos. Quais são os fatores que influem, que afetam o valor do ΔH? Primeiro, quantidade de reagente, né? E produto. Lembra? Eu acabei de falar isso lá. Acabei de falar. Olha aqui o exemplo. Essa reação aqui, ó, essa reação é a reação de formação da água. Formação da água. É o contrário daquela que estava lá em cima, tá? Aquela lá de cima lá era de decomposição. Essa de formação da água. Se a gente formar 1 mol de água, vapor, no estado de vapor, a quantidade de calor liberado, isso aqui é uma queima, tá? Vai ser a queima do hidrogênio. O oxigênio aqui está queimando o hidrogênio. Toda reação de queima é exotérmica, tá? Então, se eu queimar 1 mol de hidrogênio para produzir 1 mol de água, a energia liberada, exo, vai ser de 58 quilocalorias. A gente pode usar quilocaloria, quilojoule, tanto faz, tá, gente? Tomar cuidado para converter, né? Se for usar um ou outro, tem que converter. Agora, é óbvio que se a gente queimar 2 mol, aqui ó, 1, 2, se a gente queimar 2 mol de hidrogênio, para produzir 2 mol de água, vapor, é óbvio, é claro que o calor liberado vai ser o dobro. Se para produzir 1 mol de água, ou seja, para queimar 1 mol de hidrogênio, a energia liberada são 58 quilocalorias, é óbvio que se eu queimar 2 mol de hidrogênio, a energia liberada vai ser o dobro. Olha lá, 116. Não tenha dúvida disso. Tá? Segundo, está acabando. O estado físico influencia. Eu peguei essa reação de cima aqui, tá? E fiz 3 exemplos. Todos eles é hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com oxigênio. O primeiro forma água-vapor, o segundo forma água líquida e o terceiro forma água sólida, gelo. Vejam que os ΔH são diferentes. Menos 58, menos 68, menos 70. Por que tem essa diferença? E mais, por que o ΔH
da terceira experiência é maior do que o da segunda, que é maior do que o da primeira. Olha lá, ΔH3 maior do que o ΔH2, do que o ΔH1. Sabe por quê? Porque, estão vendo aqui, ó, vapor, água líquida, água sólida. Desses três aí, a água sólida é que tem menos energia. O vapor é o que tem mais energia interna. Então, a diferença do reagente para o produto aqui é maior. Por quê? Esse estado final aqui é menos energético do que esse líquido, do que esse vapor. Por isso que esse valor aqui é maior, porque a diferença aqui, ó, início, fim, é maior. Porque o sólido tem menos energia, né? O vapor é o que tem mais energia. Por isso que o H3 é o maior. Mas para nós, o que é mais importante aqui? É saber que o estado físico interfere no valor do ΔH. Aqui é produção do vapor, aqui é produção do líquido, aqui é produção do sólido. Os ΔHs vão ser, com certeza, vão ser diferentes. Tá? Por quê? Porque a água sólida é a que tem menor conteúdo energético. Por que a água sólida tem menor conteúdo energético? Porque ela tem baixa agitação molecular. Né? O vapor não, o vapor tem uma alta agitação molecular. E tem mais um caso aqui, que é o estado alotrópico. O que é isso, hein? Alotropia. Lembra lá do primeiro ano? Do carbono grafite, do carbono diamante? Tá? Então, aqui, vamos ver? Vamos ver se tem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Carbono grafite, aqui do lado direito. Carbono diamante. A fórmula química é a mesma, é C, é o elemento químico carbono. É o elemento lá da coluna 4 da tabela. Só que a estrutura cristalina do grafite, o que é a estrutura cristalina? É a forma com que os átomos se organizam. No grafite, são essas camadas aqui, ó, com anéis hexagonais. Está vendo que aqui são camadas com anéis hexagonais? Tá? Por isso que o grafite escorrega bem, né? Você pega uma ponta de grafite no lápis, ele escorrega bem, né? Porque essas camadas aqui, ó, deslizam umas sobre as outras. Tá? Já no diamante, aqui ó, a figura do diamante aqui, ó, bonito, né? O diamante, a estrutura não são essas folhas com anéis hexagonais, não. São uma figura tridimensional chamada de tetraedro. Tá? Então, as ligações, os átomos de carbono, tudo isso aqui é carbono, tá? Carbono, carbono, carbono. Aqui também no grafite, ó, carbono, carbono, carbono. A estrutura cristalina do diamante é completamente diferente no grafite. Então, olha lá. Quando ocorre a queima, a combustão do grafite, o ΔH tem um valor. Quando ocorre a combustão do diamante, tá? O ΔH vai ter um valor maior. Por quê? Porque a energia interna do diamante é maior. Por isso que o valor aqui final, a diferença início, fim, por isso que a diferença aqui é maior. É pouco, não é muito, não. Olha lá, 393, 395. Então, o estado alotrópico também interfere no valor do ΔH. Ok, gente? Então, tá aí, ó. Aqui, ó, esse gráfico aqui é bacana. Esse gráfico. Aqui eu pus caminho da reação, tá vendo? Aqui embaixo. Aqui. Eu tenho o conteúdo energético aqui, ó, do diamante reagindo com oxigênio. Tem o conteúdo energético menor do grafite reagindo com oxigênio. E nos dois casos, olha lá, ΔH1, ΔH2. Nos dois casos, vai haver formação de CO2. Devido ao fato do conteúdo energético do carbono diamante ser maior, o ΔH2 também vai ser maior. Deu para ver? Isso é questão muito comum, isso aí é questão de Enem, tá? Desses Enem. Tá? Ok, gente. Então, vamos voltar aqui para a minha tela. Vamos voltar. Voltei para a minha tela, tá? Já tem 1h30 de aula.
Foi bom, porque aí a gente já avançou bastante, eu já dei a aula, já abordei aqui, os assuntos que seriam lá da aula do dia 25. Então, nessa aula de hoje, do dia 18, eu já puxei aqueles assuntos da aula do dia 25, porque aí no dia 25 a gente já puxa os assuntos do dia 1º de fevereiro e a gente vai ter mais tempo para fazer exercício. Ok, gente? Então, um grande abraço para vocês. Até a nossa aula do dia 25. Tá? Ok? Um grande abraço. Vou interromper a gravação.